amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, que está aí do outro lado, na audiência do nosso canal aqui no YouTube. Espero que os vídeos que compartilhamos aqui todas as semanas estejam sendo enriquecedores para a sua vida e para o seu trabalho, especialmente você que é companheiro nosso na área da educação cristã, ensinando na escola dominical para os jovens. Hoje aqui estaremos comentando a lição de número 8 da nossa revista da CPAD, que estará falando para os nossos jovens sobre a mudança dos valores morais. Certamente este também é um grande desafio do século XXI em que nós nos encontramos, e os nossos jovens precisam serem moldados à luz da palavra de Deus para que possam estar preparados para resistir a esta avalanche terrível de mudança de princípios, de valores norteadores da boa conduta que nós temos percebido hoje no Brasil e em todo o mundo. Quanto mais os dias passam, mais os homens ímpios buscam se afastar de Deus, mais o diabo e o mundo têm pressionado a igreja para flexibilizar a sua fé e a doutrina, e nós precisamos vestirmos-nos, como disse o apóstolo Paulo escrevendo a carta à igreja de Éfeso, precisamos nos vestir de toda a armadura do Espírito para que possamos lutar, resistir e estar firmes no dia mau. Muito bem. Então, a nossa lição do próximo domingo, o pastor César Moisés vai estar discutindo conosco assuntos muito interessantes dentro dessa grande temática que é mudança de valores morais. E ele vai, no primeiro tópico, falar conosco sobre a existência dos valores morais desde o princípio. Neste primeiro tópico, o pastor César Moisés ele apresenta a ganância do homem, a cobiça, a ambição do homem de querer viver totalmente a parte de Deus, sem respeito a quaisquer valores. O que são valores morais? Permita-me, professor, trazer um conceito muito simples aqui para você tomar nota. Sei que você já deve ter feito essa pesquisa aí na internet, mas só a título de você tomar nota de um conceito muito breve, o que é valor moral? Moral ou são as regras de condutas desejáveis num grupo social. Moral são as regras de conduta desejáveis. São aquelas regras que nós esperamos encontrar nas pessoas que pertencem a um determinado grupo social. O que é ser imoral, ou seja, contrário à moralidade? Ser imoral ou seguir a imoralidade é ser justamente aquele indivíduo que não faz caso, que não respeita, que transgride essas regras de boa conduta, essas regras de bons costumes que se espera encontrar na sociedade. Portanto, moralidade é um conceito que está submetido à cultura de um povo. É um conceito que está submisso àquilo que os homens entendem por bem ou por mal. É por isso que nós podemos falar, sempre que tocamos nesse assunto de mudança de valores, nós podemos falar em relativização dos valores. Por que relativização dos valores? Porque os valores morais defendidos por uma sociedade, sustentados por uma sociedade, serão relativos à ideia que esta sociedade, aos conceitos que essa sociedade tem sobre vida, sobre casamento, sobre família, sobre sociedade. Os conceitos que esta sociedade sustenta sobre bem e sobre mal é o que vão nortear as suas definições de moralidade. É o que vai dizer que isso é moral e que aquilo é imoral. Se muda os costumes, se muda as culturas, se há uma abertura e uma flexibilização cada vez maior, então, por consequência, também haverá uma mudança na concepção de valores. É por isso que aquilo que outrora era considerado mal, desprezível, rejeitado, era indecente, era imoral, hoje, infelizmente, nós vemos serem considerados morais, corretas, não tem problema nenhum. O que é que tem? Os tempos mudaram, os costumes hoje são outros. Então,
É importante que você tome nota disso, porque valores morais, na perspectiva secular, valores morais são relativos à cultura dominante em uma sociedade, sendo submissos a essa cultura. Muda-se a cultura, muda-se a ideia que o homem tem de vida, o que é a vida para o homem. O que é o casamento? O que o casamento significa para as pessoas do mundo? O que é a família? O que é a constituição familiar? De modo que, por exemplo, você pega a união homossexual, coisa que outrora era considerado imoral, indecente, inadequado, hoje já há uma luta terrível, inclusive por parte do poder público, no sentido de tornar ou de fazer descer goela abaixo de toda a sociedade, e esta é uma mobilização de uma minoria que quer fazer descer dentro de uma maioria a concepção de que a homossexualidade é algo normal, que deve ser não só tolerado, mas aceitado. E aí vem uma campanha publicitária fortíssima, vem os cinemas, os filmes de Hollywood, vem as novelas brasileiras, vem os programas de auditório da televisão brasileira para dizer para nós que tudo isso é normal, que tudo isso é comum. Por exemplo, a virgindade. Qual foi a última vez que você ouviu falar dessa palavra virgindade? Virgindade hoje não se fala mais no contexto secular e, lamentavelmente, também no contexto religioso, eclesiástico, não se fala mais. Por quê? Porque se tem a ideia de que virgindade era um tabu sustentado até a década de 60, 70, 80, mas que de lá para cá foi rompido. Não tem nenhum problema hoje em uma moça envolver-se sexualmente com o seu namorado, desde que haja amor entre eles. Mas nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, a virgindade é um valor que deve ser defendido, sustentado, mantido, a pureza, a castidade. A virgindade deve ser sustentada até o casamento, que é a união legítima entre o homem e uma mulher em amor para cumprirem os propósitos que Deus estabeleceu para uma família. Mas como a sociedade hoje está libertina, como a pornografia tem se tornado algo comum, o erotismo, a sensualidade tem rendido lucro, fama e alta posição social àqueles que seguem esta cultura, então, por consequência, o conceito de virgindade, ele é reprimido, ele é abafado, ele é suplantado até que ele não exista mais. Mas é importante que nós, enquanto pregadores, ensinadores da palavra de Deus, exortemos e estimulemos os nossos jovens a viverem não segundo a cultura deste mundo que jaz no maligno, como dizia João, mas viver segundo a cultura do céu, segundo a cultura de Deus, segundo os valores não transitórios, não mutáveis desta sociedade, estes valores relativos à ideologia dominante do mundo. Mas devemos estimular os nossos jovens a viverem os valores esposados da santa, inerrante, inequívoca, imutável, bendita e sempre eterna palavra de Deus. Portanto, com base na palavra de Deus, nós podemos dizer que há padrões para o casamento, há padrões para a família, há padrões para a sexualidade, há padrões para o relacionamento com o dinheiro, para o relacionamento do homem com a sociedade, com a política. Há padrões. E que se o homem quebra estes padrões, ele está, portanto, suscetível à morte, ele está suscetível à rebelião contra Deus, ao afastamento de Deus e, por consequência, à ira de Deus. Neste primeiro tópico, o pastor ele vai nos apresentar justamente isso. É o homem, desde o Éden, novamente o pastor César Moisés, ele nos convida a voltar ao Éden, onde ele vai buscar aqui, dentro do Éden, a ordem que Deus dá ao primeiro casal, a Adão e Eva, dentro das ordens que Deus dá para que eles cultivem a terra, para que eles cresçam, multipliquem. É um mandato cultural que foi dado ali por Deus ao primeiro casal do Éden. O pastor César Moisés vai mostrar que existe já ali, conceitos embutidos ali naquelas ordens de Deus, conceitos de moralidade, onde o homem ele teria deveres a cumprir, arar a terra, cultivar a terra,
tratar dos animais, constituir família. O homem ele teria direitos a viver naquele paraíso, desfrutar da presença diária de Deus que vinha na viração do dia para dialogar, para conversar com o homem. Ele poderia comer de todas as árvores, o homem teria saúde, teria paz, ele teria uma relação firme, harmoniosa, amistosa com Deus. Ele teria direitos, mas ele também teve restrições, ele teve proibições. Porque proibições, restrições, regras não existem como a partes de um sistema legalista opressor. Não, regras e restrições existem antes do pecado. Existem antes da igreja, existem antes dos 10 mandamentos, existem antes dos 613 preceitos da lei, porque desde o Éden, como bem pontuou o pastor César Moisés, Deus já havia imposto restrições ao homem. Deus disse, olha, coma, usufrua de tudo, aproveite, este é o paraíso que eu crio para você. Agora, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então perceba que restrições, isso é importante, professor, nós percebermos isso conforme o comentário do nosso pastor César Moisés, para levarmos aos nossos alunos. Por quê? Porque regras fazem parte da constituição do reino de Deus. Regras, embora, claro, exista o legalismo religioso, que este é opressor, o problema do legalismo religioso não é pregar as regras de Deus, não é pregar as restrições que a palavra de Deus impõe ao homem, mas o problema do legalismo é que ele cria leis, ele cria tradições, ele cria costumes separados da palavra de Deus para manter os homens presos àqueles dogmas, aquelas tradições. O problema do legalismo é que ele transforma os homens em escravos dos homens, não em servos fiéis e amorosos, obedientes ao Senhor. Portanto, que fique claro, uma coisa é o legalismo religioso, aquele que foi sustentado pelos escribas, fariseus, doutores da lei na época de Cristo, que era baseado nas muitas tradições e nos muitos costumes extra-bíblicos que os judeus ao longo dos tempos foram desenvolvendo. Outra coisa são as boas regras, são as restrições impostas por Deus em sua palavra para a garantia da manutenção da saúde, da vida, da família, da sociedade, para a manutenção da relação do homem com o seu próximo e, acima de tudo, para com Deus. Então, regra não é problema, restrições não é problema. É preciso sim que elas existam para que o homem conheça os seus limites e saiba reconhecer o que é bom e o que é mal, o que agrada a Deus e o que não agrada. Então esse primeiro tópico vai nos mostrar a tentativa desde o princípio do homem querer viver sem valores, do homem querer viver à parte de Deus. E aí eu pontuo aqui, a tentativa de um mundo à parte de Deus. Mas a gente vê, conforme bem registra o livro de Juízes, que isso não deu certo. Desde o princípio, quando o homem quis desobedecer o princípio que Deus estabeleceu para as restrições, as regras que Deus estabeleceu no Éden, o homem perdeu seus direitos, deixou de cumprir os seus deveres e sofreu as punições. Olha aí, quando o homem quebra as restrições, quando o homem quebra as proibições estabelecidas por Deus, ele deixa de cumprir os seus deveres, perde os seus direitos e sofre a punição. E foi o que aconteceu. Ainda hoje não é diferente. O homem que buscar viver sem os valores morais estabelecidos por Deus para nortear a boa conduta de vida, as boas relações dos homens para com os homens e do homem para com Deus, ele sofrerá as duras penas disso. Eu trago aqui a lembrança, as palavras do professor Mário Sérgio Cortella, já devo ter feito menção delas aqui outrora, mas acho pertinente fazê-las novamente. O professor Mário Sérgio Cortella, que é um famoso pedagogo e teólogo do país, ele diz que a vida em sociedade é como um grande condomínio, onde há regras, onde há princípios que precisam ser seguidos, que precisam ser sustentados,
para que haja boa convivência entre os moradores de cada apartamento. Né? Então, se não existe regra em um condomínio, se as pessoas fazem barulho a hora que querem, se as pessoas batem nas paredes a hora que querem, se as pessoas fazem festa a hora que querem, se as pessoas não cuidam do seu apartamento e deixam acontecer infiltrações para o apartamento que está embaixo, enfim. Logo, estas pessoas, elas serão o quê? Advertidas pelo síndico, elas serão multadas, correrão o risco até de serem despejadas, de serem, por processo judicial, afastadas daquele condomínio. Portanto, assim também é a convivência no mundo. Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu valores, Deus estabeleceu normas. E o homem não pode se dar o direito de romper, de viver sem elas, de ignorá-las. Não sem a pena, não sem o risco de sofrer as punições já estabelecidas previamente por Deus. Aí no terceiro ponto, aí desse primeiro tópico, pastor César Moisés vai falar sobre a luta humana contra a inclinação para o mal. É o que a gente fala aqui, eu já falei aqui anteriormente em outras lições, sobre a ideia de carne, o conceito de carne no Novo Testamento. Né? Nós dizemos que são os três grandes inimigos do homem. É Satanás, é o mundo e, acima de tudo, a sua carne. Né? O inimigo com quem a gente dorme todos os dias. O inimigo que anda conosco todos os dias. O inimigo que é a nossa sombra. Para onde a gente vai, está conosco. São os nossos desejos, é a nossa vontade que se inclina diariamente para o que é mal. E que somente, eu pontuo aqui, somente provando o novo nascimento, porque o homem, uma vez o pecado tendo entrado no mundo, lá no Éden, ele foi, portanto, imputado a toda a raça humana. Todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós nascemos sob o pecado. E a não ser que provemos do novo nascimento, aquele novo nascimento de que Jesus falou para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, está lá registrado, né? Necessário vos é nascer de novo. E Jesus disse isso para o homem religioso. Para o homem religioso, prova de que não é a mera religião ou não é qualquer religião que pode conceder ao homem nova vida. Somente a religião de Cristo, né? Aquela religião que Tiago fala no seu livro, na sua carta, capítulo 1, versículo 27. Né? Somente a religião de Cristo, somente o Evangelho de Cristo, somente a palavra de Deus é que pode limpar o homem, é que pode purificar o homem de suas ambições, de suas cobiças, de suas ganâncias e fazê-lo viver os bons valores, a ética, os bons princípios, a paz, a comunhão, a boa relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com a sociedade, com o governo, né? Somente o Evangelho de Cristo pode transformar o homem daquele homem que Deus espera encontrar. Isso não quer dizer que o homem não possa ter qualquer valor moral à parte de Deus. Sim, ele pode ter, né? Existem pessoas que não são pessoas religiosas, que não creem em Deus, mas que são pessoas que vivem, né, uma boa conduta na sociedade. Todavia, valores morais absolutos só podem existir a partir da crença em Deus, a partir da fé no Senhor. Afinal de contas, como é que eu posso definir com precisão e com convicção que o estupro é errado, que o adultério é moralmente errado, que a pedofilia é moralmente errada, se eu não creio na existência de um Deus que estabeleceu estes princípios e que eles não podem ser quebrados? Como? Como é que eu posso definir com precisão que matar é moralmente errado, se aqui no Brasil isto é errado, mas se para os muçulmanos extremados lá no Oriente Médio, isto é fazer um favor para o Deus a quem eles servem, Alá? Como é que eu posso, então, definir isso? Como é que eu posso definir que as drogas são moralmente erradas e as drogas são moralmente inadequadas, são moralmente incorretas, são erradas? Como é que eu defino isso? A parte de Deus, o homem jamais vai encontrar um princípio, uma rocha firme em que ele possa respaldar os seus argumentos. Portanto, a parte de Deus, os valores morais serão sempre relativos. Pode ser ruim para você, pode ser bom para mim. Pode ser ruim para o Brasil, mas pode ser bom na Holanda. Pode ser mal aqui no Brasil, mas no Afeganistão pode ser totalmente correto, legalizado, institucionalizado.
Perceba que, se não é a palavra de Deus, os valores morais dos homens estão suscetíveis à cultura dominante, à ideologia dominante. Por isso, é bom, professor, você tomar nota disso. A parte de Deus não existe valores morais absolutos. Agora, porque Deus existe, porque a palavra escrita é a sua revelação, é a regra de fé e prática, e porque Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que ratifica as Escrituras, que afirma as Escrituras como sendo palavra de Deus, então, matar é errado, estupro é errado, adultério é errado, divórcio é errado, pedofilia é errado, incesto é errado, drogas é errado, né? À luz da palavra de Deus, tudo isso é errado. No segundo tópico, o pastor César Moisés comenta com a gente sobre alguns exemplos das leis absurdas que nós estamos vendo, acompanhando em nosso país e sofrendo algumas delas, que vem mudar a moralidade, os bons valores, as regras de boa conduta até então dominantes. Ele vai nos apresentar aqui apenas alguns exemplos. E é importante fazer uma conexão desse segundo e também do terceiro tópico com o texto bíblico de Romanos 13, que é o texto para a nossa lição deste domingo, onde o apóstolo Paulo ele vai falar que os homens devem estar submissos às autoridades estabelecidas por Deus. Depois a gente vai explicar isso direitinho no terceiro tópico, mas por que é importante fazermos a conexão do segundo tópico com esse texto bíblico que fala da submissão às autoridades, que são ministros de Deus para o nosso bem? Porque infelizmente, os ministros de Deus para o nosso bem, as autoridades constituídas por Deus, são justamente elas que estão lutando em nosso Congresso Nacional para institucionalizar o pecado, para institucionalizar a inversão de valores. E aqui nos são trazidos alguns destes exemplos de leis que ou foram aprovadas ou estão em tramitação, outras foram engavetadas, que estão aí lutando, é a influência do inimigo, é a influência de Satanás neste mundo que jaz em trevas, neste mundo que é guiado pelo príncipe, porque Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo, é o principal, é o rei, né? Paulo chama-o de um Deus deste século, segundo o entendimento dos incrédulos. Então Satanás ele tem inflamado o coração dos ímpios, especialmente dos nossos legisladores, dos nossos juízes e daqueles que são chefes do poder executivo, seja a nível municipal, estadual ou federal, para que estabeleçam leis para institucionalizar, para regulamentar o pecado. E a igreja precisa acompanhar, meus irmãos, nós professores, você professor, ensinador, educador cristão, ensinador da palavra de Deus, você precisa acompanhar, né, essas leis, esse proceder cotidiano que nós vemos aí, para termos conhecimento do nosso tempo, né? Não é coisa que a gente viu lá nas primeiras lições. Nós precisamos conhecer o nosso tempo, precisamos acompanhar esses grandes debates que estão na sociedade, para que, enquanto ensinadores da palavra de Deus, nós possamos nos posicionar, nós possamos também demarcar território e, com a espada do Espírito em nossas mãos, nós lutarmos a luta, né? A luta espiritual, que não é contra pessoas, evidentemente, mas é contra sistemas, é contra filosofias, é contra ideologias, é contra a força do mal que opera nas regiões celestes e na mente dos homens que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Então o professor ele precisa conhecer, ele precisa acompanhar os jornais, ele precisa ler os noticiários das revistas, ele precisa acompanhar essas grandes mídias para saber quais são estes grandes debates da sociedade, quais são essas leis que vêm pôr em risco a nossa família, que vêm pôr em risco a vida das nossas crianças, que vêm pôr em risco a sociedade, os bons valores e os bons costumes, para que nós possamos então responder com mansidão aos que pedirem a razão de nossa fé e darmos a cura que Deus oferece em sua palavra para as doenças deste mundo.
Algumas destas leis que ou tramitam, ou já foram aprovadas, ou estão engavetadas, aguardando o momento oportuno, não é como Satanás, né? Porque Satanás tentou Jesus no deserto, mas ele não descansou depois não. Os evangelistas vão dizer que Satanás o deixou até um determinado momento, até determinada ocasião. Então Satanás ele não descansou depois da tentação de Jesus, ele esperou outros momentos. E Satanás ele tentou Jesus posteriormente, a gente já sabe disso, a gente já estudou isso aqui em lições passadas. Assim também são as leis, né? Elas são engavetadas por um determinado momento, mas depois reaparecem. Por exemplo, o pastor César Moisés vai falar aqui sobre a união civil de pessoas ou entre pessoas do mesmo sexo. A gente sabe que mais de 20 países do mundo, só nesta primeira década e meia, só nos últimos 15 anos, veja a velocidade, né, com que as coisas têm acontecido no mundo. Este mundo globalizado, como a gente viu, né? Globalizado não só no sentido de blocos econômicos cooperando mutuamente entre si, economicamente falando, mas blocos que partilham ideologias, que partilham leis, que partilham concepções de vida, de sociedade e família. O que acontece em um país da América do Sul tem influência sobre o Brasil. O que acontece sobre os Estados Unidos tem influência no Brasil. O que acontece em países da Europa tem influência na Europa, repercute na América, chegam ao Brasil. Então este mundo globalizado é um mundo que está globalizado não só nas finanças, mas também na ideologia. Então só nos últimos 15 anos, mais de 20 países, inclusive o Brasil, já reconheceu a legitimidade da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive, recentemente, os Estados Unidos, a sua Suprema Corte, reconheceu a legitimidade do casamento homossexual, coisa que em todos os estados daquele país norte-americano já era reconhecido. Apenas faltava o reconhecimento da Suprema Corte, daquela que tem a jurisdição maior a nível de país. Foi reconhecido. Inclusive, foi uma modinha lançada no mundo inteiro, a modinha de colorir a foto do perfil do Facebook. Né? Você, professor, deve ter acompanhado isso, deve ter visto isso aí. Você usa redes sociais, você trabalha com jovens, então você certamente usa o Facebook e viu esta modinha há 1 ou 2 meses atrás, né? Assim que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, então o Facebook, né, do Mark Zuckerberg, foi lá e criou a moda de colorir com as cores, né, com o colorido do arco-íris, que é a bandeira, né, a mundial da ideologia gaysista, né? Então o Facebook lançou a moda, pronto, meio mundo de gente, no mundo inteiro, atualizou as suas fotos com este colorido do arco-íris. E lamentavelmente, muitos jovens crentes, sem discernimento, sem maturidade e sem temor, fizeram apologia à homossexualidade e fizeram divulgação do projeto gaysista ao colocarem esta modinha em seu Facebook, colorindo suas fotos no perfil. Lamentavelmente, você, professor, do próximo domingo, tem a nobre tarefa de educar os seus alunos à luz da palavra de Deus. Porque Paulo disse que as obras malignas nós devemos reprovar. Está lá nas cartas de Paulo, se não me engano, na carta de Paulo aos Efésios. Nós devemos reprovar as más obras, não compactuar com elas. Então, quer dizer, as pessoas estão por aí divulgando o casamento homossexual, que é contrário aos valores, aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, e eu ainda vou usar a minha rede social para divulgar positivamente isso, para me aliar a esta moda. Claro que não deve ser assim. Então, professor, no próximo domingo, instrua os jovens da sua igreja a terem cuidado. Muito cuidado com essas modinhas lançadas por artistas, lançadas na internet, para que nós não façamos apologia, não façamos defesa, não façamos propaganda daquilo que é pecado e transgressão à palavra de Deus. Depois vai se falar sobre a homofobia, né? Trago aqui, por exemplo, o famoso projeto de lei PLC 122, que foi, como eu disse, sepultado, né?
foi lá engavetado. Depois de muitas lutas desde 2007, tramitando em nosso Congresso Federal, vai para o Senado, volta para o Congresso, vai para o Senado, volta para o Congresso, chegou nem ao gabinete do presidente da República. Foi um projeto de lei que, graças a Deus, foi engavetado. Porque foi um projeto que visava não conferir direitos aos homossexuais, não conferir direitos, não reconhecer os direitos homossexuais, pelo contrário, pelo ser um dos dois, o propósito maligno daquele projeto era cercear o seu e o meu direito de opinar, de expressar publicamente a nossa opinião sobre a homossexualidade. Né? O PLC 122 ele visava criminalizar, amordaçar e especialmente pastores, pregadores do evangelho, professores de escola dominical, ensinadores da palavra de Deus. O PLC 122 ele foi arquitetado maquiavelicamente para cercear o direito da igreja de dizer não ao casamento homossexual, não à união homossexual. Mas graças a Deus, com a luta travada no Congresso Federal, com a mobilização da bancada evangélica, da bancada católica, dos homens deste país, que ainda tem um pouco de respeito pela instituição sagrada que é o casamento e pela instituição sagrada que é a família, o PLC e pela oração da igreja, né? Porque a igreja esteve orando. A igreja em todo o país se mobilizou em oração, porque a nossa ferramenta não é só a força política dentro do Congresso. A nossa ferramenta, que é muito mais poderosa, é a oração, é a pregação, é a instrução, é o ensino. Através destas ferramentas, nós também cooperamos com os nossos deputados federais, com os nossos senadores no Congresso Federal, para que o PLC 122 fosse engavetado definitivamente. Graças a Deus, porque nós ainda continuamos, não sabemos por quanto tempo, né? Não sabemos por quanto tempo, porque pastor César Moisés no tópico 3 vai dizer que cedo ou tarde essas leis deverão ser aprovadas e, de fato, né, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, a escatologia nos mostra, né? Escatos finais dos tempos nos mostra que com o decorrer da história, os homens irão de mal a pior, lamentavelmente. Paulo ele mesmo prenuncia, né, a inversão de valores que deverá acontecer conforme o final dos tempos vão se aproximando, né? Eu irei ler com vocês ao final desta lição o texto de Paulo, onde ele mostra, né, a insubmissão, o egoísmo, a ganância, a soberba, a promiscuidade dos homens que tende a aumentar com o decorrer da chegada do final da história. Mas a igreja não deve fazer resistência. A igreja não deve se acomodar, a igreja não deve olhar para essa inversão de valores cada vez maior da sociedade de braços abertos, deitado eternamente imenso, esplêndido. A igreja deve agir, a igreja deve combater, porque isso aqui é um verdadeiro campo de batalha. E as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas de Satanás e de todos as mentiras de Satanás, ainda que travestidas de verdade. Então a homofobia está aí, né? Graças a Deus, PLC 122 foi sepultado e precisamos acompanhar para que caso ela ressurja, para que caso ela renasça, nós possamos novamente fazer o enfrentamento. Mas hoje é assim, né? Hoje é assim, infelizmente, Isaías 25, né? É um texto muito interessante para você, professor, adotar e citar para os seus alunos no próximo domingo, porque Isaías 25, profeta de Deus, ele diz assim, olha, ou melhor, Isaías, deixa eu ver, capítulo 5, versículo 20, isso mesmo, Isaías capítulo 5, versículo 20, ele diz, ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. É o que nós vemos, a inversão de valores é isso aqui, né? É o homem transformando o mal em bem e chamando o bem de mal. A união legítima reconhecida por Deus, os bons valores e os bons costumes estabelecidos por Deus desde o Éden, né? O casamento edênico, né? Olha aí que expressão bonita. O casamento edênico, o modelo edênico de casamento, qual é? E que é, inclusive, ratificado por Jesus no Novo Testamento.
né? Quando vieram lhe perguntar sobre divórcio, Jesus ele ratifica o modelo, o padrão de casamento, que não é aquele dos patriarcas de Israel, que não é aquele de Davi, de Salomão, de Abraão, né? Casamentos bígamos, não. O modelo padrão de casamento estabelecido por Deus e ratificado por Jesus no Novo Testamento e ratificado pelos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais, qual é? É o casamento entre pessoas de sexo oposto, homem e mulher, o casamento heterossexual, monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher, nada de 3 parceiros, 4 parceiros, não, duas pessoas heterossexuais em um casamento indissolúvel, ou seja, para a vida inteira. Este é o padrão edênico de casamento e que a igreja deve sustentar. Ainda vai se falar aí sobre entorpecentes, esse segundo tópico, e o aborto. Né? O aborto neste país, ele já é reconhecido, já é legítimo em pelo menos 3 situações. Estupro, a moça vai engravida do seu estuprador, ela tem o direito de abortar. Em caso de risco de vida para a mãe, né? Se haver risco de vida para a mãe, ela teria o direito de abortar, porque afinal de contas ali, né? Ou vive a mãe ou vive o aborto, ou vive o feto, melhor dizendo, perdão, né? Vive a criança. Se há risco de vida para a mãe, ou a gente salva a criança e mata a mãe, ou salva a mãe e mata a criança. Como a mãe adulta tem muito mais possibilidade de viver após o nascimento da criança, então é óbvio que nessa circunstância de risco de vida para a mãe, se opte por salvar a vida da mãe. É óbvio, é lógico, é coerente. Ninguém queria que acontecesse isso. Ninguém queria que uma vida lhe tivesse que morrer. Mas se está declarado por uma junta de médicos que aquela criança constitui risco para a mãe e que é preciso fazer o aborto para salvar a mãe, então assim deverá ser, né? Com pena, a duras penas assim deverá ser. Mas, evidentemente, que nós não vamos lutar para que isso aconteça. Nós vamos tentar até as últimas para salvar a mãe e o filho. E a terceira situação em que o aborto é reconhecido neste país é o caso de fetos anencéfalos. Fetos que sejam comprovados por uma junta médica incapazes de sobreviver por ausência de cérebro, né? Isso aí é bastante discutido, foi bastante discutido no Supremo Tribunal Federal deste país, porque ainda é difícil, com toda a evolução da ciência, ainda é difícil definir com precisão e com exatidão qual é o feto que tem condições ou não de sobreviver. Qual é o feto que tem ou não, né, a capacidade de desenvolver um cérebro, de desenvolver uma mente, um entendimento depois que se formar criança. É difícil definir isso. O fato é que a sociedade, o poder público faria muito bem, se deixassem essas crianças virem ao mundo. Se deixassem essas crianças, porque Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Faríamos muito bem se ao invés de matarmos por julgarmos que essas crianças não irão viver mais que 2 horas, 3 horas depois que saírem do ventre de suas mães, ou porque não irão viver mais que 2 semanas depois que saírem do ventre de suas mães, deixa viver, porque a Deus compete dar a vida e tirar. Se a Deus né, for decidido que ele deve tirar a vida, finalizar a vida daquela criança 2 horas depois que sair do ventre de sua mãe, a Deus coube esta decisão. Se a Deus coube a decisão de matar esta criança, de tirar a sua vida 2 semanas depois que ela nasceu, a Deus coube fazer isso porque Ele é o Senhor da vida. Ele não é injusto, não é ímpio nem cruel por fazer isso, porque Ele é o Senhor da vida, mas não a nós. Não a nós. Não matarás. Não matarás. É um grande mandamento de Deus, dado lá no Antigo Testamento, que ainda persiste hoje. É a valorização da vida. A valorização da vida. A sociedade precisa garantir a segurança da vida. Não matar, não institucionalizar a prática do aborto. A igreja deve pregar, deve ensinar que o aborto nada mais é que o homicídio, o atentado à vida
de inocentes, a quem não foi dado o direito de nascer e que serão automaticamente jogados na lata do lixo como um mero pedaço de carne. E não é assim, porque aquela criança, ainda que um feto, ainda que uma substância informe, mas é um embrião já no ventre de sua mãe, é um ser vivo, é uma vida que deve ser preservada. E essa história de que a mulher ela tem domínio sobre o corpo, a mulher tem possessão sobre o corpo, tem direito total sobre o seu corpo, né? Não é bem assim, porque o feto do ventre de uma mulher não é corpo da mulher, é uma outra vida que está sim sendo nutrida juntamente com a mãe, mas é uma outra vida. E a sociedade precisa proteger aquela vida também. A mulher não tem total e pleno domínio sobre o seu corpo, tanto é que ela não pode sair nua no meio da rua, tanto é que ela não pode praticar tentativa de suicídio, né? E isso tudo é reconhecido, tudo isso é regulamentado por lei. Então ela não tem total e pleno direito sobre o seu corpo, ainda mais sobre um corpo que não é seu, é uma outra vida gerada em seu ventre, que por lei deve ser protegido sim. A questão dos entorpecentes, isso aqui eu quero chamar a sua atenção de modo especial, professor, para a questão das drogas. Chama a sua atenção especial por quê? Porque hoje, estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, hoje o Supremo Tribunal Federal, a maior corte deste país, estará julgando se o porte de drogas é constitucional, é legal ou não. Vai estar julgando a constitucionalidade de uma determinada lei, certo? Que penaliza o porte de drogas. Se o Supremo Tribunal Federal der procedente a esta causa que está lá na mão dos juízes hoje para ser deferido ou indeferido, se a Suprema Corte desse país der deferido, então o país terá que amargar a terrível situação da descriminalização do porte, do consumo, do uso de drogas. E aí, meu amigo, isso aqui vai virar uma zorra. Isso aqui vai virar uma coisa terrível. Porque veja, por exemplo, o quanto o álcool tem matado e tem destruído a nossa juventude, as nossas famílias neste país. Imagina se as drogas, e não é só maconha não, porque não está se lutando pela legalização da maconha não, é de todas as drogas, de todas. Imagina se hoje a Suprema Corte reconhece legítimo o porte e o consumo de drogas. Crack, cocaína, maconha, drogas injetáveis, o que é que vai acontecer com a nossa juventude? Professor, você que está assistindo esse vídeo, certamente já o assistiu depois do julgamento do STF, ou talvez, dependendo da hora que você estiver assistindo, que esse vídeo estiver disponível no YouTube, ainda esteja em tramitação, o juiz ainda esteja julgando. Eu quero conclamar você e a juventude de sua igreja no próximo domingo a orarmos em favor dos nossos jovens, a orarmos para que Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Porque a legalização das drogas nada mais é que uma nova tentativa de Satanás de institucionalizar a morte, porque as drogas representam morte para os nossos jovens. E a lei ela deve garantir a dignidade humana. As drogas escravizam, as drogas viciam. Quantos jovens que roubam pai e mãe dentro de casa para ter dinheiro para comprar drogas? Quantos jovens roubam o irmão, roubam o celular, roubam televisão, roubam o som, roubam um pertence, uma joia dentro de casa para vender, para sustentar um vício que está lhe matando, lhe destruindo o seu cérebro, destruindo a sua mente, o seu entendimento, destruindo os seus pulmões, destruindo o seu sangue, está fazendo este jovem definhar. Drogas nunca trouxe absolutamente nada positivo para a nossa juventude. Portanto, precisamos fazer resistência. Ore para que esta tentativa terrível de Satanás, através de seus agentes, não seja aprovada, para que os nossos jovens ainda possam desfrutar de segurança, para que possam desfrutar de paz, para que possam desfrutar de saúde, porque drogas é uma questão de segurança pública hoje e poderá ser uma terrível questão de saúde pública amanhã, porque se é legalizada, amigo, os nossos hospitais hoje que já não sustentam, o sistema público hoje que já está falido, aí vai fechar as portas de vez.
Porque o que vai ser de jovem sofrendo convulsões, o que vai ser de jovem padecendo doenças terríveis por causa das drogas na porta e enchendo ainda mais os nossos hospitais, não será brincadeira. Mas graças a Deus que para um jovem crente as drogas não são mais problemas, porque o Filho do Homem nos libertou. No terceiro tópico da nossa lição, pastor César Moisés vai falar sobre a igreja que deve estar preparada para enfrentar o mundo de valores invertidos. Retomo então o que dizíamos outrora, de que nesse terceiro tópico, o pastor César Moisés vai fazer uma conexão direta com o nosso texto bíblico de Romanos 13, onde Paulo ele fala que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O pastor César Moisés ele vai comentar aqui que as autoridades elas foram instituídas por Deus. Faço aqui uma leitura das suas palavras. Paulo utiliza a expressão ministro, querendo dizer que elas são instrumentos do Senhor para o bem da sociedade e ao mesmo tempo para punir o mal. Mas logo adiante o pastor César Moisés vai acrescentar uma informação interessante. Paulo fala de representantes do poder público que têm compromisso com o bem-estar social. Portanto, ministros de Deus para o nosso bem são aqueles que têm um compromisso com o bem-estar social. E para ter compromisso com o bem-estar social, é preciso ter compromisso com os bons valores, com as regras que norteiam os bons costumes e a boa conduta na sociedade. Políticos, chefes do executivo, que não estão comprometidos com os bons valores que defendam a vida, que defendam o casamento, que defendam a sociedade, estes aí não são ministros de Deus para o nosso bem. São falsos ministros. São ministros de Satanás. É o joio plantado no meio do trigo. É o joio plantado no meio do trigo. Ele vai dizer aqui, olha, Paulo fala de representantes do poder público que têm compromisso com o nosso bem-estar social, com a manutenção da ordem e serve para a correção divina da terra. Não se encaixa aqui um político que é a favor de todo tipo de aborto, que é a favor da descriminalização das drogas, que é a favor do casamento homossexual, que é a favor da mudança de sexo de nossas crianças, Porque existem projetos de lei tramitando no Congresso para mudança de sexo de nossas crianças, sem precisar do consentimento do pai e da mãe. Então, esta mudança de valores, estes ministros que defendem essas causas, não são legítimos ministros de Deus, mas há ministros de Deus lá. Há homens e mulheres que estão lá pleiteando, lutando pela defesa dos bons valores e dos bons costumes. Aí o pastor César Moisés ele faz uma pergunta: e quando a lei humana contraria a vontade de Deus? E quando a lei dos homens, que é dominada por uma ideologia mutável, transitória, relativa, contraria a Constituição, porque eu digo que a Bíblia é a Constituição do Reino de Deus. Nós temos a Constituição Federal, a Carta Magna do nosso país, e nós temos a Constituição Universal do Reino de Deus. O que fazer quando a lei dos homens, ela vai na contramão, ela entra em choque com a palavra de Deus? Aí devemos fazer o que os discípulos fizeram lá em Atos 5:29, quando eles foram, quando receberam a ordem para não pregar o Evangelho, para não falar de Cristo Senhor, para não proclamar o nome de Jesus em território romano, o que foi que eles disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, a Carta Magna do Universo está acima da Carta Magna da nação brasileira. A Constituição do Reino de Deus é o livro-texto, é a nossa regra de fé e prática que a igreja deve pregar, ensinar e viver. Isso aqui é importante, Porque não adianta também a gente só pregar valores morais e não viver esses valores morais. Não adianta só a gente pregar boa conduta e não viver boa conduta. Porque Paulo ele diz também na carta aos Romanos: olha, você que diz para não adulterar, adultera. Você que ensina para não roubar, rouba. E lamentavelmente temos muitos políticos lá que se dizem evangélicos. Fantástico, outros anos aí noticiou, políticos evangélicos roubando, aceitando dinheiro de propina, escondendo a cueca da meia e ainda fazendo círculo de oração para agradecer a Deus pela propina que acabaram de receber. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? Além de estarem praticando crime, além de estarem praticando pecado, estão praticando o crime e o pecado com agravante, porque estão envolvendo Deus nas suas falcatruas de maior juízo. Estes homens serão réus diante do grande tribunal de Deus.
Porque nós, enquanto servos e servas de Deus, Jesus disse, vós sois o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós já estudamos isso aqui em lições passadas. Nós devemos salgar, temperar, preservar os bons valores e não nos corromper com os maus valores. Pedro disse lá em Pentecostes, salvai-nos desta geração perversa e corrompida. Paulo, escrevendo a Filipos, disse que nós devemos resplandecer como astros de Deus no mundo, no meio desta geração perversa, corrompida. Então você professor da escola dominical, instrua seus alunos no próximo domingo, de que antes de pregarmos, antes de ensinarmos, antes de doutrinarmos, antes de sairmos por aí das redes sociais e das ruas gritando por bons valores, nós devemos viver estes valores, os valores morais absolutos de Deus conforme a sua palavra. Que valores são esses? Que valores são esses que a palavra de Deus nos instrui a viver? E que a igreja deve estar preparada para sustentar, venha o que vier, haja o que houver. É os valores morais de Mateus 5, Sermão da Montanha, né? Está lá o resumo dos valores morais que a igreja deve sustentar. Está aqui, olha, humildade, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, o choro pela causa do próximo, o choro da empatia, o choro de sofrimento pelo pecado da nação, o choro do quebrantamento, do arrependimento. Que mais? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Sermão da Montanha, Jesus vai dizer quais são os valores. Quais são os valores do reino de Deus que nós devemos sustentar? Você quer outro exemplo de valores do reino de Deus que nós devemos sustentar? Gálatas 5:22. Paulo ele fala, está aqui, olha. Gálatas 5:22, os valores, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os valores do reino de Deus que não passam, que não são transitórios, que não são corrompidos com a ideologia dos homens, que não são valores relativos, porque paz não é um valor relativo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, Hebreus 12:14, está lá escrito, né? E é interessante porque essa palavra seguir no original grego ali, não é seguir simplesmente no sentido de acompanhar, de ir atrás devagarzinho. Seguir ali é perseguir no original grego, é perseguir. A palavra ali faz alusão ao ato de um caçador em busca de sua presa, né? Nós devemos seguir a paz como quem persegue uma presa, como um caçador em busca de sua presa. É perseguir, é correr atrás dela, é buscar frenética, ansiosa, desesperadamente. É o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Os que têm fome e sede de justiça, que querem que a justiça se estabeleça de verdade, são aqueles que oram ao Pai dizendo, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Então nós devemos perseguir a paz, devemos perseguir a justiça, devemos perseguir os valores do reino de Deus, devemos viver e encarnar. A igreja, a juventude cristã, precisa encarnar nela os valores de Deus. Como dizia Francisco de Assis, pregue a todo tempo, se necessário use palavras. Ele dizia isso no sentido de dizer que nós precisamos primeiro viver a pregação, viver o evangelho, para depois proclamarmos em todo o mundo. Somente assim a igreja estará preparada. Porque não adianta, essa briga contra o sistema corrompido, contra o diabo e contra o mundo, não será vencida no grito, não será vencida na discussão política apenas, não. Esta é uma luta espiritual. É uma batalha espiritual para a qual a igreja precisa estar preparada. A inversão dos papéis pelos legisladores, né? E aí fica outra pergunta aqui. O que será das gerações futuras? Qual referência de família elas terão? E como podemos ajudá-la? Que herança, que legado nós estamos deixando para as próximas gerações? Eu quero convidar você, professor, a adquirir este ótimo livro. Eu já fiz menção dele aqui, Cristianismo da Cultura de Hoje, do Charles Colson. E existe aqui um excelente subsídio, né? Um livro publicado pela CPAD, Cristão da Cultura de Hoje, um excelente subsídio, especialmente no capítulo 3, para essa nossa lição de domingo. Esse livro também servirá muito de apoio para as lições do quarto trimestre, né? Que nós já sabemos qual é o tema, estará abordando relacionamentos. E o irmão Charles Colson, ele vai mostrar aqui no capítulo 3 os benefícios da vida cristã. Se nós vivermos de fato os valores, a cultura do reino de Deus, nós temos muito a ensinar esse mundo. O Charles Colson ele vai mostrar aqui que viver de acordo, eu vou ler aqui um trecho deste livro, na página 57, onde ele diz que viver de acordo com os valores, viver de acordo com a moral bíblica é mais saudável tanto para os indivíduos quanto para a sociedade.
Existe um número crescente de evidências científicas que podemos usar para comprovar os nossos argumentos. Os estudos médicos estão confirmando que aqueles que frequentam regularmente a igreja e agem de maneira coerente com a fé, com a sua fé, estão muito melhor física e psicologicamente. E aqui é interessante este apanhado aqui que ele vai fazer pra gente, porque ele vai mostrar pesquisas científicas, não é mero argumento religioso, ele vai mostrar pesquisas científicas que mostram como a defesa e a vivência dos valores morais absolutos da palavra de Deus tem produzido aos jovens, às famílias e aos homens que têm o temor de Deus e que andam segundo a fé de sua religião, uma vida muito mais saudável, seja física ou emocionalmente falando. Por exemplo, ele vai citar aqui, olha, a dependência do álcool é mais elevada entre aqueles com pouco ou nenhum envolvimento religioso. Aí ele mostra pesquisas realizadas nos Estados Unidos que comprovam isso. Inúmeros estudos descobriram uma correlação inversa com o envolvimento religioso e a dependência de drogas. Ou seja, há uma relação proporcionalmente inversa entre drogas e religião. De modo que os mais religiosos não usam ou totalmente praticam a abstinência das drogas, ao contrário daqueles que são menos religiosos. Quanto mais religioso você é, há uma tendência maior à abstinência das drogas e do álcool. Quanto menos religioso você é, há uma tendência maior ao consumo das drogas e do álcool. Outra coisa, também existe uma forte correlação entre a participação em atividades religiosas e a não participação em crimes. Sim, é claro. Quanto mais o jovem se aproxima de Deus, porque religião é religar com Deus, menos crimes ele haverá de praticar, menos desordem pública, porque ele estará sujeito às autoridades. Ele estará sujeito às leis, conforme Romanos 13. Você conhece jovens cristãos criminosos? Conhece? Por quê? Porque a filosofia de vida de um jovem cristão é contrária à prática de crimes, é contrária à anarquia. Outra coisa interessante, olha, depois de estudos, ou diversos estudos descobriram que altos níveis de comprometimento religioso resultam em níveis mais baixos de depressão e estresse. Olha que coisa interessante. Até mesmo a atividade religiosa, o empenho religioso, favorece a saúde da mente. Livra de depressão. Isso não quer dizer que o crente não possa sofrer depressão. Sofre, mas a probabilidade entre um cristão que teme a Deus, que ama a palavra de Deus, que anda segundo os valores de Deus, que tem uma relação estreita com Deus, será muito menor. Olha como é bom, né? Engraçado porque Hebreus 10, 27 diz que o temor do Senhor aumenta os dias de vida. Então, se você puder, nas melhores livrarias de sua cidade ou com os revendedores de Bíblia e livros que você conhece, adquira este livro do Charles Colson, porque vai servir como subsídio interessantíssimo para a próxima lição. A igreja, ela deve estar preparada para defender os valores e apresentar esses dados aqui, né? Apresentar esses dados científicos, pesquisas científicas que comprovam que a vida religiosa ativa concede muito mais saúde ao homem do que aquele que não tem qualquer atividade religiosa, serve para defendermos a nossa fé neste quesito diante desta agressiva e cada vez mais crescente mudança e inversão de valores. Aí o pastor César Moisés ele finaliza concluindo com a real e dolorosa conclusão, né? Que é aquela de que infelizmente o pecado tende a crescer, a institucionalizar, e nós devemos intensificar os programas de instrução e ensino da palavra de Deus em nossas igrejas para que os nossos jovens estejam preparados. Eu ia ler para você, mas não vai dar tempo. 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 2 Timóteo 4, 1 a 3. A saída que Paulo apresenta a Timóteo para os desmandos que a sociedade deverá experimentar, e infelizmente muitas igrejas deverão experimentar nos últimos dias, não é outra, senão o ensino da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreenda, para que o homem de Deus seja edificado e perfeitamente instruído para toda a justiça. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, que você ressalte com seus alunos os bons valores da cultura do céu, e que você e os seus alunos e eu possamos todos unidos dizer não a esta avalanche de inversão de valores que vem simplesmente para destruir a vida, o casamento e as nossas famílias. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, querido.